Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui de volta para mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o maior herói de todos, Super-Homem. Dizer que ele é poderoso é chover no molhado. Afinal, todo o gênero super-herói foi criado a partir dele. Ele é a definição de super-ser. Mas vocês já se perguntaram de onde vêm esses poderes? Como que ele obtém tantos poderes? Bem, os criadores dele, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, lá na década de 30, eles eram apaixonadíssimos por ficção científica, que era publicada nas revistas Pulp na época, como por exemplo lá em Amazing Stories. E assim eles eram uma explicação para a fonte do poder dos super-homens, uma explicação científica. E aí é justamente que reside um problema. Ele foi criado em 38, antes da Segunda Guerra estourar. De lá para cá, muita água passou por debaixo da ponte. Principalmente a divulgação científica, ou seja, a quantidade de informação científica que nós hoje temos é muito maior do que é que os criadores do Super-Homem tinham lá em 38. E com isso, uma informação, uma coisa que eles imaginaram lá, hoje, para nós soa como bobagem. Totalmente impossível. Por causa do avanço do conhecimento científico atual que nós temos. E é justamente isso que nós vamos ver hoje aqui no nosso canal. A fonte dos poderes do Super-Homem. Então, meus amigos cosmonautas, venham comigo em mais uma viagem pelo cosmos, o universo da cultura nerd, para nós explorarmos a fonte dos poderes do Super-Homem. Então, como eu comentei agora, a fonte dos poderes do Super-Homem mudou muito ao longo da história. Quando foi criado em 38, foi dito que os poderes dele vinham de sua herança kryptoniana. O que, por eles serem um ser mais evoluído, mais desenvolvido, do ponto de vista biológico, na concepção da época, ele seria uma espécie de super, ou seja, eles apenas seriam um kryptoniano típico. Mas na Terra, como era o único ser mais evoluído, ele era um ser super, um super-homem. Só que isso com o tempo também foi sendo mudado. Isso foi, logo depois do tempo foi mudado, e mudou para que a origem dos poderes dele fosse a gravidade do planeta Krypton. Ou seja, Krypton teria uma gravidade muito maior do que a da Terra, e com isso, na gravidade mais fraca da Terra, ele teria poderes. Isso foi feito em 1948 na revista Super-Homem, número 53, por Bill Finger, Wayne Boring e Stan Kane. E os fãs aprenderam desde então que a força gravitacional mais leve que a Terra tem, diferente da gravidade mais forte de Krypton, permitiu a ele que ele desse saltos, algo semelhante ao que o personagem John Carter de Edgar Rice Burroughs, o criador de Tarzan, faz nas histórias A Princesa de Marte, que eram publicadas em revistas pulp na época, que faziam muito sucesso na ocasião. Essa explicação, embora seja plausível, ela tem alguns problemas do ponto de vista da física. Para a definição, vamos considerar que o super-homem tem uma força de 1000 vezes mais forte que o humano comum. O que determina a gravidade de um corpo é a massa dele, a quantidade de matéria que existe naquele objeto, naquele corpo. Então, para Krypton ter uma gravidade que possibilitasse o super-homem ter essa força, o planeta Krypton precisaria ter uma massa 3 vezes maior que o nosso Sol. O nosso Sol tem uma massa de 4,3 milhões de toneladas. Para que Krypton, um planeta, não uma estrela como o Sol, tivesse uma massa superior
Isso ele teria que ter uma massa de quase 13 milhões de toneladas. Estamos falando de planeta, não estrela. Planeta, gente. Planeta com 13 milhões de toneladas, ou seja, é uma massa extraordinariamente grande. E aí está justamente o problema, gente. Que o maior planeta que foi descoberto até o momento, que foi em 2013, tinha apenas 87,5 vezes a gravidade da Terra. Muito longe das 1000 vezes necessária para explicar a força do super-homem. E se não bastasse isso, esse planeta ele é um gigante gasoso. É um planeta semelhante a Júpiter. Ele não tem uma superfície sólida. Não dá para andar na superfície dele. Porque é uma bola de gás, como Júpiter, Saturno e outros planetas gasosos. Impossível de ter vida humanoide lá. Agora existe um planeta que foi descoberto em 2017, que é uma espécie de super Terra, que é um planeta rochoso muito maior que a Terra. Essa super Terra, ela tem praticamente 10 vezes a massa da Terra. Só que ainda assim, é uma super Terra. 10 vezes a massa da Terra é muito além das 1000 vezes necessárias para ser explicação para a força gravitacional para dar os poderes do super-homem. Ou seja, não deu certo. Não bate com os dados da física. Embora a gente saiba hoje que esses problemas não foi esse o motivo da mudança do Fundo dos Poderes do Super-Homem, o que aconteceu foi o seguinte: durante a Era de Prata, os poderes do Super-Homem estavam crescendo cada vez mais. A implicação que uma raça de seres evoluídos pudesse ter sido destruída tão facilmente estava criando um problema para os escritores. Como que uma raça tão desenvolvida foi aniquilada tão facilmente? E aí? E aí, né, gente? Se eles fossem tão evoluídos assim, eles teriam que ter encontrado uma forma de ter a explosão do planeta, ter feito alguma coisa, fugido para outro planeta, alguma coisa eles teriam feito. Mas não, ficaram lá quietinhos e foram como gado pro abate. O planeta explodiu e só o super-homem se salvou. Esse é o problema que estava causando. Só que para solucionar esse problema, os autores afirmaram que os kryptonianos, cuja estrela nativa, Gal, era vermelha, apenas adquiriam poder quando estavam sob os raios de um sol amarelo. Sendo assim, os poderes do super-homem não se desenvolveram até que ele tivesse sido enviado à Terra e sido exposto à radiação de uma estrela amarela. Agora, se ele tivesse sido enviado para uma outra estrela vermelha, como o Gal, ele não teria desenvolvido poderes. Ou seja, é a quantidade de radiação da estrela, do Sol, do local, que dá os poderes ao super-homem. Isso foi quase uma década depois da explicação gravitacional. Isso foi feito em uma tentativa de explicar os poderes da supermoça. O Sol jovem e amarelo da Terra tornou-se a fonte de poder da energia dos kryptonianos. A partir de então, a radiação solar se tornou um fator decisivo como fonte de poderes do super-homem. E ele do super-homem também de outros kryptonianos, tornando assim o ponto central da maioria das histórias sobre a origem dos poderes dele. Tanto o Sol como o Gal são estrelas, só que elas são muito diferentes entre si, sobre muitos e muitos aspectos. Embora elas sejam estrelas, diferem em muitas circunstâncias. As estrelas como um todo, elas são classificadas em um sistema chamado Morgan-Keenan, MK. Se usa as letras O, B, A, F, G, K e M para classificar as estrelas.
são classificadas de acordo com essas letras. Uma estrela da sequência mais quente, que é o tipo O, a primeira letra, para mais fria, tipo M, e para cada letra, um número atribuído de 0 a 9, onde 0 é o mais quente e 9 o mais frio, tipo da estrela. O nosso Sol, deve estar se perguntando onde ele se encaixa, é uma estrela tipo G, G2 para ser exato. E enquanto o Raul seria uma estrela tipo M, uma estrela fria, pequena. E além da cor e temperatura, também existem diferenças na radiação emitida por cada tipo de estrela. Lembrando que as estrelas são usinas nucleares enormes que emitem muita radiação em todas as faixas do espectro. E as estrelas da classe O são estrelas azuis, com temperatura na faixa dos 30 mil graus, com uma massa muito elevada, muito alta. Uma estrela tipo O, ela tem o pico de emissão, ou seja, sua fonte, sua maior emissão, é na faixa da radiação ultravioleta, um tipo de radiação altamente energética, que pode ser fatal para os seres humanos. Já as radiações do tipo B apresentam uma coloração branco-azulada, com temperatura de 20 mil graus Celsius. Ou seja, baixamos um pouquinho, de 30 para 20. Tá bom, que não vai fazer muita diferença na hora do churrasco, mas é uma diferença. Só que essas estrelas tipo B, assim como as O, também emitem radiação no pico do azul e azul esverdeado. Então, para serem mais frias, elas já mudam um pouquinho a emissão do espectro. A tipo O emite muito no ultravioleta, uma faixa invisível do espectro. A tipo B emite, por ser um pouquinho mais fria, emite no pico do azul e azul esverdeado. Já as estrelas tipo A, elas são brancas, com uma temperatura de 10 mil graus. E seu pico, ou seja, no ponto máximo de emissão, está no azul e no branco. As tipo F são branco-amareladas, que têm a temperatura em torno dos 7 mil graus. Seu pico está entre o branco e o amarelo. As G, como o nosso Sol, são amarelas, com uma temperatura de 6 mil, e seu pico de emissão está na frequência do amarelo. Já as K são estrelas alaranjadas, com cerca de 4 mil graus, e seu pico vai se dar no laranja e no vermelho. Já as tipo M tem uma coloração vermelha e temperatura de apenas 3 mil graus Celsius, as mais frias de toda a classificação. E como são mais frias, também são as menos energéticas. O pico de emissão desse tipo de estrela se dá na frequência do visível na cor vermelha, que quase não emite radiação ionizante, muito diferente das estrelas mais energéticas como a O e a B. O super-homem, por ser um kryptoniano, teve seu organismo preparado, evoluído para viver sob uma estrela tipo M. Por isso que quando o Krypton explodiu e ele passou a viver desde criança sob uma estrela muito mais energética do que a sua estrela natal, seu corpo evoluiu para viver e sofrer alterações. E ele desenvolveu poderes, ou seja, a radiação do Sol, muito mais forte do que a radiação de Raul, fez mutações no DNA kryptoniano do super-homem, fez com que ele desenvolvesse poderes na presença da luz amarela do Sol. Agora é o seguinte, meus caros. A gente já viu que tem estrela de tudo quanto é cor. Azul, branca, vermelha, azul, amarela, laranja e assim. Mas o super-homem
embora sua base seja a Terra, muitas vezes ele vai para missões em outros pontos do universo, né? Se ele viaja pelo universo, eventualmente ele vai acabar numa estrela vermelha, a laranja, branco. E aí, o que acontece com ele nessas estrelas? Aí que tá. O que acontece com o Super-Homem com estrelas em outras cores? Então a gente já viu que na M, que é o Sol de Krypton, ele neca. É um inútil, não tem poder nenhum. Já na presença do Sol, uma estrela tipo G, amarela, desenvolve poderes. Em teoria, quanto mais energética for uma estrela, essa radiação ao chegar no Super-Homem aumentaria os poderes dele exponencialmente. Sobre estrelas tipo O, azuis, supergigantes azuis, os poderes seriam aumentados numa escala exponencial. Já sobre estrelas tipo M, laranjas, os poderes dele diminuiriam muito. Ele não teria poderes, mas iriam diminuir bastante. Já sobre estrela tipo K, vermelha, como o Sol de Krypton, Ral, ele pega de pitiriba. Fica totalmente inútil, sem poder nenhum. Perde completamente seus poderes. Na história Terra 1 é falado que estrelas de diferentes cores dão diferentes poderes para ele. E que pulsares e quasares dão poderes além da imaginação. Agora você deve estar se perguntando falando. Tá, tudo bem, beleza. Mas o que é um pulsar? O que é um quasar? Então vamos lá. Pulsar, primeiramente. Pulsar, ou estrelas de nêutrons, elas se originam de estrelas que iniciaram sua vida com massas entre 8 e 25 vezes a massa do nosso Sol. E após uma fase supergigante, essa jetará, irá eliminar a maior parte de sua massa em uma explosão de supernova, uma estrela que em poucos segundos produz mais energia do que uma galáxia. E essa explosão faz com que um miolo da estrela se transforme em fica com uma massa em torno de 1,4 massas do Sol, e o raio dessa estrela, de uma supergigante, uma estrela muito grande, caia para cerca de 20 quilômetros. Uma estrela do tamanho de 20 quilômetros. Isso vai significar o quê? Ela vai estar super densa, a matéria vai estar toda comprimida. E essa massa significa o quê? Que se eu pegasse 1 centímetro cúbico da massa dessa estrela, esse cubinho de 1 centímetro, ele teria a massa de 100 milhões de toneladas. E com essa massa tão grande, a gravidade é muito forte. Essa estrela possui um campo magnético tão forte que ele emite radiação apenas pelos polos, direcionado em cones. E era como se ela ficasse piscando. E daí vem o nome pulsar. E como ela fica girando, a radiação só sai pelos polos. Então, conforme ela vai girando, quando passa o polo, ela pisca. Excelente. E para nós, do nosso ponto de vista, parece que ela está piscando. Agora, um quasar. Quasar basicamente é um buraco negro supermassivo cercado por grandes quantidades de gás e poeira. O termo quasar significa fonte de rádio quase estelar. Os quasares, de acordo com algumas teorias, eles são resultado da fusão de duas galáxias e da oclusão de seus buracos negros centrais. E falando de buracos negros, mesmo o Super-Homem é impotente contra eles. Eles não conseguem dar cabo de um buraco negro. Os buracos negros podem ser definidos
como objetos extremamente densos e com um campo gravitacional intenso. Outros corpos celestes, como corpos celestes, gases e até mesmo a luz, são atraídos para o interior de um buraco negro. A velocidade que se move não é rápida o suficiente para escapar da atração exercida na localização de um horizonte de eventos, que é a borda do buraco negro. Só que, por mais legal que seja essa explicação e plausíveis e sentido que elas façam, desde abril agora do 2023, a DC mudou mais uma vez a fonte de poderes do Super-Homem. Na história Superman Lost, número 2, ele informa que os kryptonianos têm várias reações bioquímicas à gravidade que aumentam quando expostas à radiação solar. Ou seja, o Super-Homem ele diz que a radiação solar desempenha um papel considerável nos seus poderes, mas o que determina a raiz de tudo de suas habilidades é a gravidade que ele experimenta. Agora a gente fica pensando, tá, se é a gravidade, se ele está em um planeta com a gravidade da Terra, ele tem esse nível de poder. Mas se ele está em um planeta como Mercúrio, que tem mais ou menos o tamanho da Lua, se ele for para Júpiter, um planeta muito maior, com muito mais massa que a Terra, como a gravidade vai afetar ele? Vai ficar mais forte? E aí? Então há muitas perguntas que surgem com essa nova visão dos poderes do Super-Homem. Só que a gente tem que lembrar, gente, estamos falando de quadrinhos. E quadrinhos nada é definitivo. As coisas mudam. E mudam muito. A única coisa que nós sempre podemos ter certeza que não vai mudar são as mudanças. Sempre vai ter mudança nos quadrinhos. Então não é impossível que daqui a 1 ano, 2 anos, ou sei lá, eles mudem mais uma vez as origens da fonte de poder do Super-Homem. E assim, meus caros, eu fico por aqui mais uma vez. Agradeço a atenção de vocês e peço encarecidamente. Gostou do vídeo? Deixa um like, deixa um comentário. Isso é importante para o canal, porque mostra engajamento e assim o YouTube vai recomendar esse vídeo, esse canal, para outras pessoas. Me siga nas redes sociais, dê críticas, sugestões, fale o que está achando do canal. E assim, meus amigos, fico por aqui. Na próxima semana estarei de volta com mais um tema sobre o universo nerd. E vida longa e próspera, meus amigos.